peso da palavra e a gente repassamos essa palavra. E a palavra de Deus, ela é importantíssima. E muitas vezes, quando eu ia na sala de aula, eu dizia: Senhor, eu quero ver o brilho nos olhos dos meus alunos. Porque quando eu vejo o brilho, o rosto brilhando, é porque eu sei que o Senhor deixou algo ali através da sua palavra. E todas as vezes que assim acontecia, eu ficava satisfeito. Porque ali eu entendia que eu não transmitia apenas conhecimento, mas eu falei ao coração do ouvinte, o coração do aluno. E era a maior satisfação para mim, quando eu olhava nos olhos dos meus alunos, que eles entenderam a mensagem. E sempre eu pensava comigo: Senhor, e como o Senhor quer que eu assim fale a palavra do Senhor? De forma didática me mostra. E um certo dia ele me mostrou e disse: olha, a minha palavra é assim. Vamos supor que você tenha uma casa, você faz uma reforma nela. Você faz toda a reforma, ajeita o telhado, reboca, e por último você quer pintar a casa. E na sua mente você tem que você vai pintar essa casa por dentro amarelo e por fora azul. Você compra a tinta e entrega ao pintor e diz: eu quero a minha casa pintada por dentro amarelo e por fora azul, assim eu quero. E você faz uma viagem de uma semana, e quando você retorna, você espera que a sua casa por dentro esteja pintada conforme você está querendo. Mas quando você chega na porta da tua casa e você vê o contrário, por dentro está amarelo e por fora azul, eu te pergunto o seguinte: você vai gostar da pintura? Você, dono da casa, vai gostar da pintura? Não. Não vai. Por mais que o pintor diz para você: a pintura ficou bonita, não tem uma falha, não tem um defeito, está lindo, mas você vai dizer: eu não gostei da pintura. Assim é Deus com a sua palavra. Você pode criar e ter os melhores argumentos, falar as coisas mais lindas, mas se não for de acordo com a palavra dele, ele não vai se agradar daquela aula. E a mensagem de Deus na escola bíblica dominical é transmitir a palavra dele, e esta palavra, primeiro, falar ao coração do aluno e depois à mente. O objetivo principal em sala de aula da escola bíblica dominical é falar ao coração do aluno. E quando eu olhava nos olhos do rosto do aluno, que ele entendeu a mensagem, eu ficava satisfeito. Mas quando eu olhava apenas nos olhos dos alunos, que eu apenas passei conhecimento, eu entendia que eu não entreguei o que a palavra e que Deus queria que eu entregasse naquele dia. E eu me cobrava: Senhor, eu quero entregar a tua palavra para te agradar. A mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor. Então eu sou apenas um vaso para entregar a mensagem que não é minha, é tua. Então, dessa maneira, amados, a escola bíblica dominical, ela foi uma ponte para que eu chegasse a ser auxiliar. E quando foi no domingo, o pastor Vicente me chamou para pregar, e eu não estava preparado. E aí ele viu que eu não, ele disse: Joentes, eu sei que você não esperava, mas eu vou querer você como meu auxiliar. Então assim começou para mim ser auxiliar aqui na frente, e a ponte foi a escola bíblica dominical. Lá na introdução da nossa
Lá na introdução, a ideia dessa folha que os amados receberam, a exata conceituação da escola dominical. A escola dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina. Ela evangeliza enquanto ensina. É por isso que o pastor lá de Mangurucu pegou esse método, porque a partir de que você ensina a palavra, automaticamente você está evangelizando. E quando ele está ali matriculando pessoas descrentes para participar da escola bíblica dominical, ele entende que as pessoas ouvindo a palavra de Deus, automaticamente eles estão sendo evangelizados. Conjugando assim os dois lados da comissão de Jesus. E Jesus em Mateus 28:2 diz: ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda parte diz, Marcos 16:15: disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Primeiro, ensinar, depois evangelizar. E a partir de que você ensina, automaticamente você evangeliza. E aí você faz esses dois pedidos de Jesus. Ela não é uma igreja, ela não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando ensino bíblico. É a própria igreja ministrando ensino bíblico. A escola dominical é um ministério pessoal para alcançar. A escola bíblica dominical, você como é professor, ela é um ministério pessoal para alcançar crianças, jovens, adultos, a família, a comunidade inteira. Nós, os professores da escola bíblica dominical, nós somos mais próximos dos alunos que até mesmo o pastor. Nós acabamos estando mais próximos dos alunos do que até na verdade o pastor. E os maiores auxiliares do pastor se chama professor da escola bíblica dominical. Os maiores auxiliares do pastor. Por quê? Porque é o que vai ensinar a palavra. É o que vai transmitir a palavra. Só que ele vai transmitir lá pertinho do aluno, lá próximo do aluno. E às vezes quando nós transmitimos daqui e fica longe, não tem aquele contato. Por isso que talvez muitos professores, quando estão na sala de aula, aí o superintendente falta 5 minutos, mais de 90% dos professores dizem: já foi o tempo, porque a aula estava tão bom que a gente não viu nem o tempo passar. Sabe por quê? Porque você está próximo do seu aluno, você está em contato direto com ele, e isso faz com que o professor seja um dos principais auxiliares do pastor na igreja. Você já imaginou um professor ensinando que não é para ensinar em uma classe? O mal que ele está fazendo ao pastor, porque o pastor ensina de um jeito e o professor lá na classe está ensinando diferente. E como o professor é o mais próximo do aluno, vai ficar difícil do pastor consertar o erro, se torna até mais difícil. É por isso que os professores, eles são os maiores auxiliares do pastor, porque ensina a palavra, entrega a palavra como ela deve ser, e é um ministério pessoal de cada um.
E acredito que no departamento infantil, os alunos lá na rua chamam: ó, lá vai a professora, lá vai a tia, e às vezes começa até a chamar. É porque você está mais próximo com ele, você está em mais contato com ele, que às vezes o auxiliar aqui na frente, e às vezes até o pastor. Então você é um dos auxiliares principais do pastor. Continuando, ela é a única escola de educação cristã religiosa popular que a igreja dispõe. A escola dominical devidamente funcionando a escola dominical devidamente funcionando, ela é, primeiro, é o povo do Senhor. No dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Vê a importância da escola bíblica dominical. É o povo do Senhor fazendo o quê? No dia do Senhor, que é no domingo, fazendo o quê? Estudando a palavra do Senhor no dia do Senhor. Então a escola bíblica dominical é algo maravilhoso. Então entendemos que é por ela que faz com que a igreja esteja cada dia mais saudável dentro dos ensinos bíblicos. A escola dominical existe para ministrar a pequenos e grandes, ensino religioso segundo a palavra de Deus, e isto de maneira pedagógica e metódica, como é de se esperar de uma organização que leva o nome de escola. Sendo o ensino na escola bíblica dominical um ministério pessoal, o verdadeiro professor da classe está sempre mais chegado aos alunos na igreja do que qualquer outro obreiro, da mesma, inclusive o pastor. Logo, uma escola dominical devidamente organizada, cuja direção e os professores são espirituais e idôneos, treinados para ensino bíblico, equipados com literaturas e meios apropriados, e é um poderoso e eficiente ministério pessoal para alcançar toda a igreja, na família e na comunidade. O ensino das doutrinas e verdades eternas da Bíblia na escola bíblica dominical deve ser pedagógica e metódica, como uma escola normal. Lá, a escola secular, ela inclui professor e aluno. E esse ensino é importante, que forma caráter, que molda a personalidade dos jovens, das crianças. Agora, aqui na escola bíblica dominical tem um componente a mais. Além desse componente que tem lá, o componente principal aqui é a palavra de Deus. Porque primeiro falamos ao coração do aluno, para depois a mente do aluno. Nunca pode ser o contrário. No dia que você der aula e primeiro você estiver querendo falar a mente, para que ele entenda que entra na mente, você pode estar correndo um grave risco de não alcançar o aluno. Mas no momento que você falar o coração do aluno, você alcança ele. A palavra do Senhor alcança e transforma. E a escola bíblica dominical repassa as verdades de Deus. E essas verdades que estão na Bíblia Sagrada. A escola secular, conhecimento. Mas aqui, na escola bíblica dominical, o principal é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus chega ao coração do aluno, a transformação é verdadeira.
Já estou encerrando. Pode fazer inserção. Para passar para o nosso pastor Carlos Fazer uma Palavra. inserção, o tempo dele é limitado. Não, A escola secular instrui e contribui para a formação de bons hábitos, mas não promove a formação do caráter genuíno cristão. Ela visa com prioridade o intelecto do aluno. Já a escola dominical, sendo genuinamente bíblica, educa, instrui mediante o ensino da palavra, visando prioritariamente o coração do aluno. A ordem divina vista em Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Essa é a ordem. Primeiro o coração, para depois chegar à mente. Se não for nessa ordem, você não vai alcançar o aluno. Como eu já falei antes, eu ficava muito satisfeito quando olhava nos olhos dos meus alunos que a mensagem foi transmitida e eles se agradaram. Por várias vezes ali na classe, no meio do ensino, eu via alunos falar em línguas, porque o ensinamento era tão gostoso, tão bom, que os irmãos sentiam aquele ensinamento chegando verdadeiramente no coração, que vi várias vezes alunos falarem em língua dentro da classe, no meio do ensino. Para mim era uma satisfação muito grande, porque ali eu entendia que Deus estava falando ao coração dos meus alunos. E esse é o principal objetivo da escola bíblica dominical, que você possa falar ao coração do teu aluno. Se você tocar o coração do teu aluno, você vai ver que Deus falou com a tua classe. Conhecimento é bom, mas como a palavra de Deus está dizendo, ele é depois. Primeiro está no coração, como diz aqui: porei as minhas leis em seus corações e a escreverei em seu entendimento. Fala primeiro ao coração do teu aluno e depois ao entendimento dele. Dessa maneira é a ordem correta de nós conseguirmos transformar e entregar a mensagem daquela lição, porque toda lição ela tem seus objetivos, ela tem os seus objetivos dentro daquela lição específica. Já estou terminando. Não deve ser alterada o coração e a mente, não ao contrário. A escola bíblica dominical evangeliza enquanto ensina. Para tanto, toda lição nunca deve ser incluída sem uma aplicação. Primeiro, uma aplicação pessoal. Segundo, específica. E a última, evangelística. Toda lição, ela tem esses três importantes objetivos: pessoal, específica e evangelística. Quem evangeliza fala ao coração, e quem ensina fala ao raciocínio, à inteligência, dependendo, evidente, do Espírito Santo de Deus. Então, concluindo, para passar para o nosso pastor Carlos Palavra, em escola bíblica dominical, o primeiro objetivo é alcançar o coração do aluno. Alcance o coração do teu aluno. Veja na fisionomia do teu aluno Deus falando com ele, porque o professor ele percebe que Deus falou na classe, e o aluno também percebe quando o professor não falou
a mensagem que deveria falar. Não entregou a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é importante. Não é da nossa maneira, tem que ser da maneira de Deus. Lembra, o pintor disse: a parede está toda bonita, está tudo pintadinho, está uma maravilha. Mas você é o dono da casa e você pediu. A cor tem que ser do meu jeito. A palavra é de Deus. Tem que ser aplicada dentro da vontade dele. Não pode nunca ser aplicado dentro da tua vontade, dentro do teu raciocínio, dentro do teu querer. E várias vezes, quando entrar na sala, que tinha um monte de conhecimento para repassar para a classe, mas quando começaram a falar, era completamente diferente. E Deus não queria daquela maneira. Deus queria do jeito dele. E que a gente possamos trabalhar e alcançar, através do ensino da palavra, o coração do aluno. E esse é o mais importante. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso